Então, galera, vamos lá. Voltando aqui, né, na ideia do filósofo aqui, entre aspas, o que eu quero dizer? Eu não sei se ficou claro da outra gravação. Eu fiz 3 gravações aqui e parece que só uma funcionou. Tem que regravar direito. Então, assim, o que ele vai dizer vai envolver seriamente o Olavo de Carvalho. Ele vai acusar o Olavo de Carvalho de divulgador aí de fake news. Ele não disse com todas as letras, mas ele, digamos, incitou de alguma forma, sabe? Meio que velada, mas deveria ter aprendido com Paulo Freire a ser mais franco com a posição política, porque ele não quer também perder mercado. Mas longe de querer ofender a pessoa, mas eu acho que ele foi desonesto nesse ponto de vista, porque ele jogou a carga da pandemia, que é uma coisa tão séria, para um filósofo que apenas emitiu sua opinião, sabe? Inclusive, na outra gravação eu dei meu testemunho, eu mesmo fui um dos que experimentei os paliativos antes mesmo da que eu peguei bem recente, eu não tinha saído vacina nenhuma e consegui me recuperar pelos paliativos. Não sou eu como minha mãe. Então assim, se serve como estatística, engole essa. Outra coisa que ele ocultou é quando você vai fazer um recorte filosófico nas coisas, você tem que considerar o todo, entendeu? Então assim, você tem que recuar muito mais, que dá muito mais trabalho. Como é que você faz para recuar mais? Você vai buscar na fonte, na raiz do problema, sabe? Como é que você trabalha causa e efeito? Causa e efeito, você vai lá na raiz, no princípio, onde está a causa, eliminando a causa, você elimina o efeito. Então, assim, as palavras do Olavo não mudariam as mortes do mundo, sabe? Não mudaria as mortes do Brasil, não mudaria as mortes do mundo. Então, se quem segue ele é um marginal, se ele é tão marginal assim, então quer dizer que você está chamando quem segue ele de marginal também. Então, para que essa. Se você disse que não deve se preocupar com o morto, por que se preocupar com os vivos que seguem Olavo de Carvalho? Porque, ou preocupar com esses mortos aí, que aí na sua cabeça, se ele disse que se ele pulou no buraco, todos os seguidores dele deveriam pular também. Então, e se você disse aí que deve se rir de um sujeito escroto como ele, isso serve para os seus seguidores também, sabe? Mas, claro, você não disse seguidores dele porque com medo de perder seguidores. Então, assim, deveria ter sido mais honesto nesse ponto e muito mais direto. Mas voltando lá na China, não se sabe até hoje, e lógico, é mais fácil julgar um bode expiatório, um filósofo, do que um país inteiro, condenar a China, né? Porque eu não estou falando China seus cidadãos, não, estou falando China governo. Então, ficou também gravado no outro vídeo a questão, também vou corrigir algumas coisas aqui, beleza? Mas aí a gente está tratando aqui dos 3 filósofos que eu disse, entre eles o Stuart Mill, só que parece que tem uma Elizabeth Anscombe, que é a mulher que desenvolveu em 58, se não me engano, essa teoria aí do trem, isso é muito utilizada aí. Dizem que ela se opõe ao Stuart Mill. Dizem que ela se opõe ao Stuart Mill, mas parece que não é bem assim, porque coincide muito com a teoria do Stuart Mill. Eu até acharia melhor nesse vídeo, acho que você também se confundiu, sabe, ter colocado Stuart Mill e não ela, sabe? Lógico, o exemplo deveria ter sido dado crédito a ela, mas a teoria do utilitarismo que você diz aí, que tem raiz lá nos epicuristas, lá no Jardim das Delícias, no, na busca pela felicidade, na negação da dor, né? Essa, esse afastamento da dor aí, nesse sentido. Então, tendo como exemplo a China, ela poderia muito bem ter fechado seus portos, avisado o mundo, fechado seus portos, isolado como está fazendo agora, porque a pandemia não acabou, e prevenido, e tipo na analogia lá do trem, então assim, a China ela seria esse cidadão solitário no trilho, que sofreria as consequências sozinhos e pouparia o resto do mundo, que seria os outros A5 lá. Então, quer dizer, dessas 6 pessoas aí, a China sofreria as consequências e o mundo inteiro não sofreria. Só que a China deu uma cartada inteligentíssima aos moldes Maquiavel, sabe? Ela propagou uma desgraça que seria apenas dela, né? Então ela sofreu muito menos e colocou muito mais culpados na conta
livrando aí, vamos dizer assim, a sua consciência, considerando que a China essa talvez seja a quarta ou quinta pandemia de via aérea que envolve complicações de pulmão, ela lança para o mundo aí, sabe? Só mudou o nome, né? Mas então assim, você poderia ser mais claro nesse sentido aí e voltar muito mais na história antes de sair botando culpa nos outros. Mas como você não leu a obra do Olavo de Carvalho, você teria que buscar argumentos aí para justificar suas teorias, inclusive contra a direita, você se aproveitou dessa covardia, assim. Então, quer dizer, a opinião dele feriu os seus seguidores, e se você não é o seguidor, se você acha que deve zombar porque ele é desprezível, logo os seguidores dele também, sendo direitos, são desprezíveis. Então, ele fez um benefício para a própria humanidade, segundo o seu pensamento aí, sabe? Mas segundo o dessa Elizabeth, não, e segundo Kant não também. E aí tem uma distinção também entre Kant, até anotei aqui também, tem um outro erro aí também, que é o seguinte, o Bentham, o Deontologia também, deve crédito aí ao Bentham, acredito que Kant foi o primeiro, né? Mas enquanto o Kant teria aquela máxima, né, do universal, né, então assim, do imperativo categórico de querer que uma ação boa seja uma ação boa universal, olhando para essa perspectiva ah, do imperativo categórico aí, deontológica no ponto de vista do conceito da palavra, né, da ciência do dever, né? O Kant também fala desse dever, mas diferente de Bentham, Kant apelaria mais para o imperativo categórico e Bentham um dever da obrigação, né? Mais baseado na tradição e na legislação, um pouco mais para o lado da, da questão de justiça, da questão da, da advocacia e das leis, da tradição e das leis. E o Kant um pouco mais primitivo, um pouco anterior, mais voltado para esse imperativo categórico aí que você não falou, deveria ter falado para não confundir as duas coisas, nem a de Bentham com a de Kant, nem a da Elizabeth com a do Stuart Mill. Então, assim, só de ter misturado Stuart Mill com Elizabeth e Bentham com Kant já é um sinal negativo pro vídeo, assim. Então, assim, se o Olavo é desprezível, não sei, esse vídeo, pelo menos seu, é também um vídeo desprezível. Eu acho que a família dele não gostaria de perceber que existia um filósofo no Brasil que não leu a obra do Olavo de Carvalho, que se utiliza da covardia de colocar nas costas dele a pandemia. Então, assim, eu fui resgatado, por exemplo, pelo Olavo de Carvalho, que terminando meu curso de filosofia, então, assim, quantos mais? Então, assim, só o tempo vai dizer, sabe? Mas a árvore já está dando frutos, assim, então. E a sua árvore? Será que você tem uma obra? Qual o seu fruto, sabe? Passou pelas 4 camadas da filosofia, sabe? Camada 1, ler os clássicos. Camada 2, refutar ou colaborar, né? Confirmar. Camada 3, produzir obras. E camada 4, formar discípulos e ser lembrado por eles e ser citado por eles, sabe? Não uma citação obrigatória das academias, né? Que é vexatória, que é quase com demérito, mas as citações espontâneas, assim, como as que acontecem com o Olavo de Carvalho, né? Quando vocês tentam depreciar, também Vico ficaria bem triste com relação de depreciar só pelo fato dele não ter concluído a nível de diploma. Mas voltando no assunto aí, então ele vai falar, então ele vai terminar depreciando o Olavo e depois vai emendar com Kant sem lembrar que Bentham também, e sem fazer referência a Elizabeth. Então, assim, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ouvir. Lembrando que já são 9 minutos já, acho que já deu, pelo menos esse vídeo vamos terminar com 4 vídeos, então, só para não ficar muito grande. Beleza, aí a gente segue, vamos tentar ver aqui, pelo menos até chegar no... Quer ver, ó? Cara, que isso aqui que eu não manipulo, cara. Vou manipular por aqui, então, quer ver, ó?
sempre, e isto não é filosofia. Acho que a primeira consideração a fazer sobre se é possível ou não, se é justificável ou não do ponto de vista filosófico comemorar a morte de alguém, é situar o que é esse alguém e depois nós vamos para a argumentação propriamente dita. Bom, comemorar a morte de alguém Cadê a empatia, abstrato, né? Cadê a vamos empatia, pegar né? alguém abstrato, depois a gente vai para alguém específico. Para falar de alguém abstrato, a gente pode pegar aqui em termos didáticos. Isso vai melhorar a qualidade. Caramba, eu não queria estourar os algumas teorias éticas à disposição. Talvez as mais famosas do mundo contemporâneo sejam a consequencialista, a deontológica e a ética das virtudes, do Aristóteles. A consequencialista é moderna, a deontológica é moderna e a ética das virtudes é antiga. Não que elas sejam localizadas no tempo só. Aqui. Agora, do ponto de vista consequencialista, uma ação é correta se você, ao fazê-la, se algumas sofrerem, porém, no cômputo, no cálculo, essas que sofrem são menos em termos aritméticos do que as clássico exemplo do bonde desgovernado. Se tem um trem desgovernado indo em direção a matar 5 pessoas que estão presas no trem, e você tem a possibilidade de puxar a alavanca para fazer com que ele desvie do trilho usual e vá para um outro trilho secundário, só que nesse outro trilho secundário tem uma pessoa presa, e portanto ele vai matar essa uma pessoa. Então, um consequencialista diria, bom, é preferível uma morte a 5, então eu puxaria a alavanca e faria com que o trem atropelasse uma só pessoa se pudesse salvar a vida das 5, ainda que uma sofresse. Então, o consequencialismo diz que desde que a consequência da sua ação seja maximizar o bem para o maior número, ainda que algumas pessoas sofram, então essa ação é correta moralmente. Nesse sentido consequencialista, vale a pena falar do Olavo no sentido de comemorar a sua morte? Nesse sentido consequencialista, poderia haver uma argumentação que sim. Por quê? Porque alguém poderia argumentar no seguinte sentido. O Olavo era alguém que negava, por exemplo, a mortalidade, ou a mortalidade, melhor dizendo, do Covid-19. E, portanto, ele incentivava, ou poderia incentivar pessoas a terem comportamentos nocivos a si próprios, e, portanto, é muito provável que ele também tenha tido consequências. Só para abrir um parênteses assim, é engraçado que tá tudo explícito na internet, procura quem quer. É engraçado que a turma que ele defende, né, vamos imaginar que ele seja de fato um esquerdista, está aproveitando o vídeo para tipo, demonizar e causar aversão ao Olavo de Carvalho, de alguma maneira, lógico, de forma branda. Mas e os 100 milhões de mortos do socialismo? Né, pode ser caso Piteste, experimento, experimento Piteste, caso Nazino, massacre da Floresta de Catinho, Gulag, Holodomor, não vale a pena ser considerado, não. Os paredões aí, as UMAPs aí, os Gulags aí, Campo 22, Campo 14, sabe? Tantas outras formas de justiçamento aí, expurgos e tal, sabe? Torturas de esquerda, então quer dizer que o lado que você torce, então é o lado da paz e do amor, é mesmo? Tem certeza disso? 2023 você vai continuar com essa mentira, então. Então, galerinha, dita aí no Google aí, ó, caso Nazino, experimento Piteste, Google, Holodomor. E aí tem, aí vocês podem avaliar quantas pessoas esses experimentos aí do socialismo, quantas vidas esse experimento ceifou ao longo de décadas aí, para ele chegar e tentar colocar algumas mortes, eu acho que 700 mortes, se não me engano, nas costas do Olavo, sendo que a China que liberou o vírus, sabe? Então é lógico que a China é camarada, né? Então ela não é nem citada, né? Mas vamos lá. Vai, manda bala. Negativos para um grande número de pessoas que, ao negarem a doença, podem ter passado essa doença para alguém que morreu ou podem ter elas mesmas morrido. Portanto, o Olavo tinha comportamentos que poderia acarretar sofrimento para uma grande quantidade de pessoas. Alguém poderia argumentar fora a Covid que o Olavo ajudou a eleger o governo contra o qual elas lutam, que também é, de certo modo, deletério da sociedade, acarreta sofrimento com maior número. Então, nesse sentido, as atitudes do Olavo em vida. O governo do Bolsonaro é deletério para a humanidade. Então quer dizer que a segurança, então na categoria de Platão lá, entre o filósofo, o guerreiro e o trabalhador, né? E o trabalhador braçal, então. O Lula representando esse trabalhador braçal está acima do guerreiro, então, na categoria lá do ouro, da prata e do bronze. Então, assim, acho que está faltando você rever um pouquinho dos conceitos, pelo menos a teoria de Platão lá, então. Porque o Bolsonaro, ele cumpre exatamente a segunda categoria lá, que está acima. Acho que talvez no Fernando Henrique Cardoso e o Enéas fossem os mais próximos do que a gente poderia ter como a categoria suprema do filósofo, como representante, né? Fora isso, foram sempre presidentes populistas, de fato, sabe? Mas agora, quando você chama... cara, deletério é o caralho. Acarretavam, poderia se argumentar, grande sofrimento para um grande número de pessoas. E se alguém assim morre, então a morte dessa pessoa é preferível à vida, porque na morte ela tem menos efeitos deletérios para a grande parte das pessoas. Então comemorar a morte, na verdade, comemorar o bem-estar de muitas pessoas que agora vão deixar de sofrer, direto ou indiretamente, pelos atos dessa pessoa morta em vida, né? Então, consequencialisticamente, poderia argumentar que sim, é algo que pode ser feito, filosoficamente falando, comemorar a morte de alguém. Agora, outra teoria moderna deletério é a teoria da deontologia, ou teoria dos deveres, ou a teoria kantiana. Depois eu vou falar da teoria dos deveres. O que vale não são... Beleza, gente? Depois a gente termina isso aí. Pelo menos essas duas partes.
Fechar agora a carinha dele, deletéria. Essa carinha é deletéria. Tom Olavo é deletéria.